Ele que é cofundador e CEO da Inspire Mais Marketing Digital, a maior agência de marketing educacional do país. Ele também é fundador do grupo Schmidt Educacional e gestor de 7 polos da Unicesumar, contando com mais de 9.000 alunos em sua rede. Por favor, recebam com uma salva de palmas, Andrei Schmidt. Alô? Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Bom pessoal, hoje tem uma missão aqui para trazer para vocês. Tá bom minha voz? Não consegue ouvir bem? Fechou. Tem uma missão para trazer para vocês aqui hoje, que é falar um pouquinho de 2 pilares muito importantes que hoje norteiam o nosso dia, que é marketing e tecnologia. Esses 2 pilares compõem os pilares fundamentais da nossa empresa, da Inspire Mais. E também, obviamente, eu não tenho como falar desses 2 pilares sem falar de vendas. Mas o pilar vendas comercial será no dia de amanhã e tem uma programação repleta aí de palestrantes, enfim, que vão falar muito mais procedência até mesmo do que eu. Mas não tem como eu falar de marketing e tecnologia sem falar de vendas. Então, meu objetivo aqui hoje com vocês é trazer um pouquinho dessa narrativa e desses 3 pilares que compõem hoje o nosso negócio. No IAD Summit do ano passado, eu falei de marketing digital e que ele se tornou o meu principal canal de aquisição de alunos, né? E eu procurei, nesse segundo IAD, a gente buscar trazer um pouquinho mais de aprofundamento com relação a esse canal, né? E aí, obviamente, a gente vai explorar um pouquinho das ferramentas, como eu falei, tecnologia, acho que é algo muito importante que a gente tem que estar inserido na nossa organização, na nossa gestão, né? E antes de começar, aí como o time subiu aqui, deu início na nossa manhã, né? Eu queria aí fazer uma primeira dica de um brinde que a gente vai fazer no dia de hoje, né? Então aí é um brinde bem especial, uma mochila, um squeeze aí, enfim, com Moleskine, caneta e tudo mais. Para quem seguir o Instagram da Inspire Mais, então seguir o nosso Instagram e na última publicação que a gente fez, que a gente colocou um pin nela e pegar o código que tem nela e comentar na própria foto o código. Todo mundo que estiver seguindo e comentar nessa foto esse código vai estar concorrendo a esse brinde que a gente vai fazer o sorteio aqui no final da minha fala, beleza? Então vamos lá pessoal. E aí, um dos objetivos meus aqui com vocês, obviamente, é compartilhar o conhecimento, né? Eu acho que todo mundo aqui veio aprender e o que eu quero trazer para vocês aqui, o tema da minha palestra vai ser Matricule Mais. Isso, obviamente, eu deduzo que é o interesse de todos vocês. E o meu objetivo, como eu falei, é compartilhar um pouquinho de como eu faço a gestão dos meus polos, como que a gente veio crescendo. Acho importante sempre trazer um pouquinho quem eu sou, para vocês me conhecerem, conhecer um pouquinho da minha trajetória e que com isso a gente possa entrar então nesses 3 pilares que a gente vai iniciar por marketing, depois vai falar sobre vendas e vai finalizar com a questão da tecnologia. Bom, isso aqui é um pouquinho de quem eu sou, né? Então, por incrível que pareça, eu sou gestor educacional aí há 12 anos, comecei muito novo mesmo, e aí hoje nós contemplamos aí 8 polos, recentemente abri um novo polo na cidade de Rio Negrinho, né, e a nossa base de alunos aí chega a 9.000 alunos. A gente também agora recentemente abriu um outro polo em Caxias do Sul, que é uma das outras praças que a gente já tem, né? E em 2018 foi onde a gente deu esse passo importante, onde nasceu a Inspire Mais, com o objetivo, é claro, de revolucionar esse mercado digital. Aqui eu quero trazer uma foto um pouquinho da minha família. Minha esposa Carol está comigo desde o início da minha jornada. Uma pessoa que é fundamental aí, nosso pilar, então me auxilia muito, hoje acaba sendo não só parceira na vida, mas é uma sócia nos negócios. E aqui tem um pouquinho da minha família, tenho bastante cachorro, aqui tem cada um deles, agora veio por último a Dora, que é um filhotinho aí, está completando seus 60 dias, completou ontem, no dia do ontem, né? E aqui um pouquinho também sobre mim, sou uma pessoa que gosta muito de viajar, trabalho realmente para poder aproveitar a vida, mas vocês vão ver aqui na sequência que também esse desfruto veio com o passar de algum tempo. No início foi bem difícil, que eu vou falar um pouquinho dessa trajetória para vocês. Tive a oportunidade de estar indo para o Vale do Silício, conhecer tanto o LinkedIn quanto o Meta, Facebook, Instagram, né?
E tive uma última formação, voltei aí faz cerca de 1 mês, estava na Universidade de Ohio fazendo um curso de liderança. Então, sou muito grato pelas oportunidades que eu tive. E uma coisa que eu sempre falo é que a gente sempre tem que buscar se atualizar constantemente para conseguir agregar. E eu não podia não iniciar contando a minha história sem mencionar a minha mãe. Minha mãe, professora Terezinha, né? Como foi visto aqui no slide anterior, sou filho de professores. E minha mãe é a pessoa que me inseriu na educação, né? Minha mãe tem uma trajetória, professora aposentada, e ela sempre teve um sonho de iniciar uma faculdade na nossa cidade. Nós moramos em São Bento do Sul, um município aí de 80 mil habitantes, e ela tinha esse desejo de iniciar algo, construir algo grandioso. Porém, além de ela ser professora, ela já tinha um outro negócio, que é uma cooperativa de ensino de jovens e adultos, e foi através dessa cooperativa que ela conseguiu a parceria com a Unicesumar. Então, vou mostrar aqui para vocês, quando eu dei início a essa parceria, minha mãe começou em 2006, e aqui eu quero contar um fato curioso. Estamos em Florianópolis, e para quem não sabe, Florianópolis, mais específico São José, é o primeiro polo da Unicesumar, primeiro polo parceiro, né? E veio desse projeto, onde o professor Vilmar, que é o gestor aqui local, junto da minha mãe e de outros professores, proprietários do COEP, né? Que é esse ensino de EJA, iniciaram a parceria com a Unicesumar. Então, a Unicesumar iniciou com esse grupo de professores e minha mãe foi uma delas e conseguiu trazer a educação à distância lá para São Bento do Sul. Mas aqui, quem está há bastante tempo nesse negócio sabe que o EAD 2006, 2007 era algo totalmente diferente do que é hoje. E eu, desde pequeno, né, meus 14, 13 anos, já convivia dentro do polo. As aulas eram transmitidas via satélite, porque a internet nem a DSL acabava pegando no polo, né, aqueles computadores de tubo que os alunos estudavam. Então, desde pequeno, eu estou inserido nesse meio e busquei aí ir para Curitiba, fazer federal, ia para outra área, mas eu acho que a educação ela tem um poder muito grande que nos transforma. E minha mãe também acabou passando por um problema de saúde, que ela teria que abrir mão seja da cooperativa ou da Unicesumar. Obviamente que a Unicesumar naquela época era muito pequeno, tinha poucos alunos, já até estava iniciando, e ela ia optar, obviamente, em abrir mão desse negócio. E aí eu fui intimado aí, né? E algo que eu sou muito grato a ela é que ela sempre me deu total autonomia e liberdade. A partir do momento que eu falei que iria assumir, ela colocou, tá, o filho é teu, assuma. Então foi em 2012 que eu voltei para São Bento, então, aos meus 18 anos, e abri minha empresa e comecei a trabalhar com Polo EAD. Então, até eu queria saber daqui, alguém tem algum negócio educacional entre 2012 e 2013? Por favor, levanta a mão. Ali temos uma. O restante talvez são gestores que estão um pouco mais recentes no mercado, não tão recente assim, né? Mas, então, é preciso entender que era muito diferente no passado. E aqui era quando eu assumi o negócio, era numa ruazinha, numa casa improvisada, a gente tinha o nosso polo. Você pode ver que a marca antiga da Unicesumar era Cesumar, né? E ali tinha a marca da escola da minha mãe. E eu entrei, então, nesse momento. Quando a gente iniciou, pessoal, e aqui eu vou começar a falar sobre o pilar de marketing. Quando a gente iniciou, nós obviamente não tínhamos dinheiro, né? O repasse na época, sei lá, estava R$3 mil, R$2 mil, eram muito poucos alunos. E algo que minha mãe sempre desafiou a gente fazer mais com menos, né? E foi muito difícil nesse início, porque a gente não, como eu falei, não tinha o recurso necessário para sair investindo, né? E aí, desde sempre eu tinha, já na minha formação, né, em administração, tinha o pilar, a disciplina de marketing, e eu entendia que o marketing tinha a sua devida importância. E aí eu tinha um conceito antes que, para a gente conseguir fazer matrículas, conseguir crescer o negócio, o comercial tinha que ser a principal veia do negócio, e eu ainda concordo. Qualquer negócio sem vendas não se sustenta. Mas eu comecei a entender que o marketing é a ponta-lança, é onde a gente inicia a estratégia para depois dobrar para o comercial. E aí, como fazer marketing em 2012 sem nenhum tipo de recurso? Comecei assim, eu mesmo fazendo essas artes, feia pra caramba, né? Isso, na época, é o recurso que a gente tinha. E todos esses recortes aqui, pessoal, a gente tinha num jornal da nossa cidade,
que era o mais movimentado, tinha 15 mil assinantes. E esse jornal, eu consegui fazer a matrícula dos proprietários lá do jornal e eu trocava a mensalidade pelos anúncios. Então, obviamente, que a gente tentava fazer com o que tinha, mas a gente nunca deixou, obviamente, de pensar nesse viés de marketing. Então, começamos assim, de uma forma muito singela, né? Porém, obviamente que falta de recurso e não tendo tanto poder de investimento, nós tínhamos muito a força de vontade. E aqui eu trago algumas imagens de várias ações. Vocês podem ver ali, eu nem tinha barba ainda, então eu comecei realmente muito novo. As ações dos alunos do ENAD, 2013, as ações de praça, a gente pegava, levava o stand. Eu imagino que todo mundo já fez isso, né? E isso, eu sempre falo que é importante, porque você acaba trocando experiências com outras pessoas, consegue se conectar com os alunos. Obviamente, hoje tem um time por trás, né? Acaba que a gente não faz tanto mais ações, eu particularmente, mas isso é algo que eu continuo acreditando. E até mesmo o Albano estava aqui falando da importância dessas ações, o quanto isso é significativo para a marca e para o polo em si na sua cidade. Então, como eu falei, foram diversas, a gente investe muito em treinamento de equipes, sempre buscando estar presente nas nossas equipes, apesar de ser distâncias grandes que a gente tem polo. Eu tenho um polo, um mais distante do outro, são 500 quilômetros, então a gente sabe que não é fácil. Nesse período até 2015, certamente eu rodei mais de 50 mil quilômetros por ano, então foi algo bem desafiador, mas tinha muita força e vontade para fazer acontecer. E eu trago essa imagem aqui, pessoal, porque esse para mim é um dos pontos mais felizes das estratégias que eu criei de marketing, que também nós já estávamos começando a avançar, já estava no segundo ano da minha gestão, começamos, eu lembro quando assumi tinha 80, 90 alunos, terminamos o processo com cerca de 180, então começou a crescer o negócio, dobramos de tamanho, e aí começamos a ter um pouco mais de recurso, obviamente, mas ainda assim, vamos pensar em 15, 20 mil reais para investir, ainda era pouco. Com a energia que a gente queria muito mais para trazer cada vez mais alunos. E com recurso limitado, tive essa sacada, que foi também ideia da minha mãe, não posso tirar o mérito dela, com 6 mil reais, a gente pegou e imprimiu, não sei se foram 25 ou 30 faixas. Isso aqui é uma arte que a gente fez de 90 por 2 metros e pouquinho. E quando a gente teve a ideia, a gente falou, vamos levar isso e colocar nas empresas. Bem grande, no portão, enfim. E mandei fazer as faixas sem ter um planejamento tão bem preparado, planejado, e fomos em busca das empresas. Infelizmente, não foram todos que a gente pensou em deixaram a gente colocar, então a gente conseguiu abertura apenas em 3 delas, mas saindo das empresas, a gente sempre tinha residências na frente dessas empresas. E a gente começou a trocar ideia com o pessoal que morava ao entorno, e a gente conseguiu espalhar essas 30 faixas em São Bento e região. E, para alguns dos moradores, a gente pagou ali uma caixinha de cerveja, alguma coisa assim, para eles deixar colocar a faixa no período de matrículas. Mas, pessoal, não consigo ter a certeza que essa foi a estratégia vencedora, né, porque a gente não consegue medir tanto isso, mas era algo que sempre que eu pedia para meus colaboradores, era perguntar a origem de onde ele conhecia a nossa marca. E aí a gente teve felicidade, cerca de 20 a 25% das matrículas falaram que viram essa faixa. E muitos alunos, a gente começou a aumentar os números de alunos nas empresas. Então, uma estratégia simples, que a gente conseguiu validar. Essa mesma estratégia depois eu levei no meu segundo polo, que em 2014 já tinha adquirido o polo de Lages, né? E começou a dar muito certo também lá, mas começou a tornar inviável essa gestão de várias faixas por aí, enfim, né? Então, foi uma estratégia que foi muito boa, mas com o tempo ela ficou um pouquinho insustentável. Mas eu sempre gosto de trazer porque ela foi a responsável para a gente conseguir trazer um faturamento a mais do nosso negócio e possibilitou a gente construir o nosso polo de São Bento do Sul, que é um polo aí de 500 metros quadrados, enfim, é uma estrutura super bonita, que na época, como eu falei, era apenas um sonho e que depois de 2 anos de trabalho se tornou realidade. Porém, nem todas as estratégias elas dão certo, e aqui eu estava em 2014, já com 2 polos, começou a entrar um pouquinho mais de dinheiro, a verba de mídia começou a aumentar também. E eu pensei comigo, por que não? A Unicesumar tem um programa de Eu Indico, né? Um programa que o aluno indica, ganha um benefício, desconto na mensalidade, enfim. E eu falei, por que não potencializar esse canal? E aí eu, muito no feeling e num final de semana qualquer, pensei, vou dar uma moto para o aluno que mais indicar. Pensando nisso, fui lá, fui ver valor de moto, né? Uma CG, que é esse modelo, custava cerca de 7, 8 mil reais.
Falei, vou comprar essa moto e vou fazer esse anúncio nos 2 polos. E assim, pessoal, sem planejar muito, apenas no feeling, eu falei, cara, tenho certeza que isso vai dar certo. E foi onde que a gente fez, divulgou, imprimiu cartaz nos polos, enfim. Porém, por ser um pouco ansioso com todo esse planejamento e não planejar da forma adequada, a gente não colocou critérios ou quantidade de indicações mínimas, né? Não estabelecemos esses parâmetros. E aí, vocês podem ver que a minha cara não está tão feliz. Essa aluna ganhou com 4 indicações a moto. Infelizmente não tinha o que fazer, não ia estragar a credibilidade, mas a gente conseguiu sim aumentar em 10% as indicações, mas eu almejava aumentar em pelo menos 30%. Mas sempre falo que quando as coisas estão erradas, a gente tem que trazer aprendizados com isso. E obviamente eu comecei a ser muito mais atento na hora de fazer o planejamento e estabelecer melhor os critérios. E depois a gente fez outras campanhas e obviamente a gente conseguiu trazer o resultado esperado, mas a gente não cometeria mais esse tipo de erro. Mas como eu mencionei, essas estratégias certas e as erradas nos levaram a, em 2015, a gente está chegando a 1.000 alunos numa cidade de 80 mil habitantes. Claro, EAD 2015, quando a gente chegou nesse patamar de alunos, não era tão difundido como é hoje. Nós tínhamos cerca de 2.000 polos, talvez, no Brasil, 2 a 3.000 polos. Não é o que é hoje, que são mais de 40 mil. E São Bento tinha uma região de abrangência legal e conseguimos chegar nessa casa de 1.000 alunos. E, obviamente, isso me possibilitou a pensar em expansão. O negócio estava indo bem, estava crescendo em São Bento, já estava com a 2ª unidade de Lages, aí está a foto dela também. Assumi ela num lugar que não era tão bom, e em 2015 também eu fiz a expansão para esse prédio. É um prédio de 1.600 metros quadrados. Aqui, vocês podem ver, nós tínhamos só os 2 primeiros andares. Hoje, o prédio inteiro acaba sendo nosso, porque a gente montou os laboratórios na parte de cima, enfim. Então, um polo bem referência. E só em Lages hoje a gente tem mais de 1.600 alunos. E com essa expansão me possibilitou adquirir também, em 2015, o polo de Nanda Vitória. Que no mesmo processo, eu peguei o polo no endereço não tão favorável, a gente fez um investimento alto em estrutura e montamos essa estrutura aqui com cerca de 900 metros quadrados também. Porém, obviamente, pessoal, a mídia off sozinha, ela não te trará o resultado esperado. E aí a gente começou, obviamente, a fazer uma série de análises e entender aonde a gente conseguia encontrar os resultados no nosso negócio. E aqui, pessoal, fiz muita reflexão, que isso aqui está vindo para cerca de... passou 2016, a gente conseguiu crescer, mas em 2016 para 2017 a gente começou a ter uma dificuldade. As mesmas ações que eu fazia já não davam mais resultado. E, obviamente, isso me trouxe algumas frustrações, e eu busquei entender o que eu poderia fazer diferente para conseguir continuar com esse crescimento. E aí eu trago esse dado para vocês, que até 2017 eu investi cerca de R$635 mil nos meios que eu citei. E aí, para mim, o que eu mais me questionava, e principalmente quando, como eu falei para vocês, quando eu não consegui mais sentir o resultado que eu buscava, não estava crescendo na medida que eu planejava, eu comecei a me perguntar como eu posso melhorar o meu investimento, como medir esse retorno, né? Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes que a gente tem que ter no nosso planejamento, é como a gente mede esse retorno. E aí, obviamente, veio algumas perguntas, né? Quais desses investimentos que eu fazia me traziam mais resultados? Eu, infelizmente, não conseguia ter todas as respostas que eu gostaria. Qual a arte de outdoor? Falei, a gente estava investindo mais, vocês viram ali o montante que a gente investiu no cerco dos 4 anos, ali 4, 5 anos. A gente investia bastante em outdoor. Quando eu peguei, por exemplo, Lages, era uma cidade que tinha um player muito maior, e eu me antecipei quase um ano e comprei quase todos os pontos do outdoor. Gastei R$40 mil uma bissemana. E isso me trouxe, pintei a cidade de azul e me trouxe uma visibilidade que eu não tinha, né? Mas aí eu pensei, como que, eu sei que obviamente aumentou minhas matrículas, mas como medir esse retorno? E acima de tudo, pessoal, hoje, né, imerso nesse mundo de marketing, veio o questionamento, como calcular o ROI? Alguém sabe o que é ROI? Todo mundo sabe? Legal? Que eu até falo, pessoal, o ROI ele é algo simples, né, o retorno sobre o investimento que você faz. Quero dizer para vocês que nós estamos em 10 pessoas aqui do time da Inspire, todo mundo está preparado, todo mundo sabe calcular isso,
Então, se vocês querem uma ajuda para entender como que está o ROI de vocês, falar um pouquinho com o nosso time dos investimentos que vocês vêm fazendo, enfim, o nosso time está preparado também lá em cima no mezanino para estar auxiliando vocês a como encontrar esse indicador, porque ele é super importante, tá? E aí, veio todos esses questionamentos e, obviamente, que uma das coisas que a gente começou a fazer para 2017 foi o marketing digital. E aí, obviamente, marketing digital, acho que não preciso ficar aqui citando para vocês, eu creio que todo mundo hoje já faz esse investimento, mas a gente consegue ter uma mensuração muito precisa do que a gente investe e o retorno que a gente tem com esse negócio, né? E aqui, só para contextualizar, eu não queria me estender na minha trajetória, mas 2017, o próprio professor Edson citou com relação ao marco regulatório, foi a oportunidade que eu tive de expandir, cheguei a ter 10 polos já da Unicesumar, porém, obviamente, com o crescimento desse meu outro negócio, que estava na fase inicial, que era Inspire Mais, hoje acaba se tornando meu principal negócio, teve um crescimento muito alto e eu tive que abrir mão de algumas praças que eram realmente muito longes e na nossa região, bem meio de Santa Catarina, a gente não tem opção de avião, enfim, é tudo carro, então eu ficava muito tempo na estrada e eu não queria mais isso para mim também, né? Então hoje, como vocês puderam ver, eram até 4 meses atrás 7 polos e agora a gente fez a expansão de mais uma unidade em Rio Negrinho, como mencionei. E aí, pessoal, veio o marketing digital, mas em que momento a gente entendeu que o marketing digital poderia ser a nossa virada de chave? Foi quando a Unicesumar lançou os cursos híbridos, que eu imagino que todo mundo hoje já tem esse produto, né? Quando a Unicesumar lançou esses cursos híbridos, nós, gestores que já estávamos há tempo operando esse negócio, nós matriculava, fazia campanhas genéricas, né? Enfim, e captava administração, pedagogia, ciências contábeis, mas não tinha a obrigatoriedade de formar turmas. E aí, obviamente, que chegando nos cursos híbridos, a gente tinha que formar turma e vender cursos específicos. E a gente, claro, começou fazendo ações em empresas de tecnologia para vender tal curso, ações no time de gestão de grandes indústrias para vender engenharias, por exemplo. Mas mesmo assim, a gente não estava conseguindo trazer uma efetividade necessária. Então, o marketing digital foi uma das soluções que a gente encontrou para conseguir fazer anúncios concretos e segmentar muito bem esse público. E com isso, a gente teve essa virada de chave e o marketing digital começou a se tornar presente no nosso negócio. E aí, algo que eu sempre gosto de trazer, pessoal, que aqui o que eu quero compartilhar com todos vocês é muito o que a gente vem tendo de experiências no decorrer desses anos. E eu sempre gosto de trazer os meus resultados. Obviamente, aqui a gente não abre resultados de cliente, a gente tem muito essa questão ética. Então, aqui, tudo que vocês foram ver de resultados são das minhas unidades. E eu gosto de trazer muito o nosso case, porque é algo que eu trago para quem é cliente, enfim, eu sempre falo isso. Antes de a gente validar algo para o mercado, eu testo nas minhas operações, né? Então, eu tenho esse compromisso de conseguir validar essas questões. E aqui eu quero trazer para vocês, então, o resultado que eu tive nesse último ano com o marketing digital, né? E aqui é importante citar só, pessoal, que no primeiro IAD Summit eu compartilhei os meus resultados e eu consegui, no decorrer do ano passado, né, no período do IAD Summit do ano passado, enfim, ter 27% de resultado com estratégias digitais, né? Porém, de lá para cá, a gente busca sempre evoluir, avançar. Esses resultados melhoraram, de certa forma, e eu quero compartilhar aqui com vocês. De outubro de 2023 a exatamente setembro desse ano, o meu grupo fez 6.051 matrículas. Obviamente é um número bom, é um total de matrículas, descontando todas as estratégias, né? Não somente do dígito, importante citar. Porém, o que veio do digital foi 1.879 matrículas. Um número muito bom, coisa que a gente, como mencionei, lá em 2017 para trás, a gente não tinha esse nível de entendimento. E com isso, a participação do digital, quem foi fazer as contas aí, foi de 31,5%. Né? Então, obviamente, isso me orgulha bastante de conseguir estar crescendo, porém, vou trazer para vocês, quando a gente entrar no pilar de vendas agora na sequência, eu vou trazer para vocês o que eu fiz de diferente do ano passado para agora. E é algo que eu relutei por um certo tempo, mas entendi que fazia sentido para a minha operação. Porém, quero trazer para vocês, e trazendo esse contexto dos nossos pilares,
aqui a gente vai caminhando para o encerramento do pilar de marketing. A Inspire nasceu com o objetivo de ser uma agência de marketing digital. Nós nascemos com esse objetivo, entendemos que esse seria o caminho para nós. Desde o início a gente segmentou o segmento educacional, segmentou o nicho educacional, obviamente por ter a expertise e experiência na área, mas porque eu entendia que quando o negócio é nichado, a gente consegue ter muito mais evolução e trazer muito mais recursos para o mercado como um todo. E com esse trabalho a gente se tornou a maior do país. Hoje são mais de 500 clientes que estão na nossa base. Os 4 maiores grupos educacionais, por um momento, já foram o nosso cliente. Atualmente, os 2 deles são nossos clientes. E não só aqui eu falo de polos e EADs, tá, pessoal? A gente nasceu mais com esse core, que tinha um maior entendimento, mas hoje a gente tem até mesmo creches, escolinhas regionais, que são nossos clientes. Então, a Inspire Mais é para todo mundo, não é, obviamente, para só instituições grandes. E a gente sempre fala que quem é pequeno, que começa com um pensamento de grande, ele consegue ter um resultado muito maior. E aí o que eu quero trazer para vocês é que a Inspire Mais, e a gente está, obviamente, fazendo essa fala aqui no EAD Summit, muito pela notoriedade que esse evento tem, de a gente não se comportar mais como uma agência de marketing digital. E hoje a Inspire se posiciona como soluções educacionais. Porque quando eu for entrar no pilar de tecnologia, eu vou mostrar algumas evoluções que a gente teve no decorrer desses anos. Eu quero apresentar para vocês. E dessas questões de tecnologias que eu vou apresentar para vocês, eu vou mostrar aquelas que eu utilizo nos meus polos, aquelas que eu validei. Então, vocês vão ver várias outras informações aqui nos dashboards, para vocês entenderem o quanto isso é importante, obviamente, para o nosso negócio. E aqui, voltar só um pouquinho, eu quero trazer para vocês um testemunho de uma cliente nossa, que está assistindo, inclusive. Mandar um abraço para ela, a doutora Cris. É uma cliente que entrou no finalzinho do ano passado, se eu não estou enganado, ou ali início do ano, acho que foi início do ano, desculpa. Ela está indo para os 5º, 6º mês conosco. E aí eu vou deixar que ela fale para vocês um pouquinho de como a Inspire tem mudado a vida dela. Você entrou estamos indo para o 5º mês agora, né? De lá para cá, como tem sido a tua experiência com a Inspire? Vou contar assim rapidinho do começo, né? O professor gosta de falar pra caramba, mas vou resumir. No começo do ano, nós estávamos numa situação muito difícil na escola. No mês de janeiro, eu achei que a gente não ia conseguir sobreviver 2024. E comecei a procurar na internet empresas, porque eu já tinha passado por 2 empresas de marketing, que eram empresas de marketing no geral, não eram especializadas. E aí veio um insight na minha mente, fala assim, pô, tem que existir uma empresa que cuide de escola. E aí joguei lá na busca do Instagram, marketing educacional. Aí eu assisti o vídeo do Andrei, que é o fundador de vocês, e ele contando que ele tinha, também ele é do ramo da educação, e que ele tinha sofrido muito com isso no começo das empresas dele para acertar a empresa de marketing que pudesse ajudá-lo a captar alunos. E eu gostei daquele vídeo, eu falei assim, esse cara passou a mesma coisa que eu estou passando. Porque tem a vivência. Eu já gastei dinheiro e não trouxe uma matrícula. E aí eu comecei a entender que existiria a possibilidade de uma empresa como vocês de cuidar da área de educação e entender que vender matrícula não é igual vender um sapato. Então eu posso dizer assim, vocês devolveram esperança para essa professora que tem 23 anos de docência, que ama o que faz, que há 5 anos montou uma escola como um sonho que eu sempre tive nessa vida, e vocês trouxeram esperança. Esperança que eu posso voar, entendeu? Que eu posso sair de uma sala de aula pequena com poucos alunos para ir com uma sala de aula maior, que eu posso impactar a vida das pessoas e fazer com que elas consigam realizar o sonho delas. Eu vou dizer para você que em janeiro eu pensei que esse sonho ia virar pó, ia virar poeira, e que eu ia ter que pensar em outra coisa. E hoje eu posso dizer para você, não, eu já estou pensando em mudar de prédio para ampliar as minhas salas de aula. Por quê? As empresas que eu passei antes de chegar até vocês, a primeira empresa eu fiquei com ela 4 meses, não teve uma matrícula. A segunda empresa eu fiquei com ela 2 meses, não teve uma matrícula. Eu estou com vocês agora, estamos caminhando para 5 meses de trabalho, 50% das minhas matrículas vieram por vocês. Hoje a gente tem pessoas que chegam para nós,
ou pelo CRM, ou pela chamada direta no WhatsApp, que são vizinhos da escola, vizinhos do mesmo bairro e que não sabiam que a escola existia. Fico muito feliz e vamos embora. Vamos encher essa sala de aula, bora matricular, bora vender e fazer o povo feliz, porque a gente ajuda as pessoas a modificar a vida delas e alcançar o que elas desejam, né? No meu caso, passar no exame de ordem e conseguir a inscrição na UAB para poderem advogar. Já pensou? Através do produto que a gente tem aqui, a gente ajuda você a cumprir com o teu propósito, e ajudando você a cumprir com o teu propósito, a gente cumpre com o propósito da Inspire, que é revolucionar o nosso país através da educação. Show, então, doutora, muito obrigado por esse testemunho, né? Agradecer também o José, que está aqui na frente, que era o gestor de tráfego dela e que ajudou ela nessa trajetória. Uma salva de palmas aqui para o José, pessoal. E, pessoal, o que eu quero trazer com relação a esse case? Obviamente, tem vários projetos, já passaram mais de 1.500 empresas conosco, e vários projetos não deram certo, a gente não tem que ficar aqui trazendo somente informações positivas, enfim. Mas o que a gente tem estudado nesse mercado, e a gente tem conselho consultivo no nosso negócio, e a gente sempre olha para os nossos churns, as saídas dos clientes, e a gente tenta entender o que está acontecendo. Temos um setor de experiência exclusivo na agência pensando nisso. E, pessoal, essa cliente nossa, ela estava a ponto realmente de fechar o seu negócio. E ela se jogou tanto no projeto, que tudo que a gente trazia para ela executava. O grande mérito dela ter conseguido, o resultado que ela conseguiu foi dela, porque a gente apenas viabiliza isso. Mas o que acontece é que muitos dos clientes que chegam até nós, acham que a gente tem, por ser educacional, ter histórico, a gente tem uma fórmula mágica. Pessoal, não adianta, se você não tiver um time de vendas adequado, se você não seguir processos, aí eu vou falar na sequência sobre a questão de vendas e tecnologia, mas se você não tiver isso bem estabelecido, você não vai ter resultado. O digital, muitos também chegam até nós como a última ou a única solução de captação. E tudo que vocês viram aqui na palestra do Albano, que eu já fiz também nos meus polos, é o que traz relevância para uma marca. Então, o digital, ele tem que sim, acho que quem não está no digital, obviamente, está perdendo tempo, está atrás, mas ele tem que ser um dos seus canais, e não apenas o canal digital. Então, eu gosto de reforçar isso. E a doutora, né, seguiu todos os passos, todos os processos, e teve esse sucesso. Muito feliz de trazer esse case aqui para todos vocês. Bom, falar de vendas, como eu falei, vou ser muito breve nesse pilar aqui, muito porque a gente tem um dia inteiro que está repleto de novidades bacanas. Temos grandes nomes aí que vão falar sobre comercial e vendas. Porém, aqui, eu quero trazer um pouco mais do meu contexto, como mencionei para vocês, trazer um pouco dos meus resultados. E falar em vendas, não tem como a gente falar de vendas sem falar de pessoas. E aqui tem um pouco de algumas pessoas, não consegui pegar de todos, tá? Que compõem o Grupo Schmidt. São mais de 60 colaboradores nos meus polos, e são eles que trazem o resultado dia a dia. Eu não estou mais tão imerso na operação, e sem eles, obviamente, não chegaria até aqui. Então, quero aqui, nesse momento oportuno, parabenizá-los a todos vocês. Sei que vocês estão aí acompanhando a transmissão também, mas sem eles, pessoal, certamente eu não estaria aqui, como mencionei. E time, para mim, é algo que é muito valioso. Não só, obviamente, na Unicesumar, nos meus polos, no Grupo Schmidt, como o time Inspire também é composto por mais de 65 colaboradores. Para mim, isso é o pilar fundamental de qualquer negócio. E é uma coisa que eu me orgulho muito, é de ter uma cultura muito forte, e em cima dessa cultura a gente consegue trazer resultados. E aqui, como eu falei, algo que eu validei nesse último ano, é uma estrutura de call center, tá? Porém, esse call center, ele é um pouquinho diferente, talvez, do que vocês possam imaginar. Ele está hoje internalizado dentro da Inspire Mais, ele não está nos polos, ele não tem contato, entre aspas, diretamente com o aluno. E um outro ponto muito específico, ele só trabalha com lead digital. Ele não trabalha com leads que o pessoal vai buscar nas empresas, não trabalha com quem vai diretamente no polo, enfim. Eles estão dentro da Inspire, até mesmo que a gente está medindo todo o desdobramento desses resultados que a gente vem tendo no call center. Muito porque, aquilo que eu falei, a gente quer validar as coisas antes de trazer para o mercado. Nós temos como pretensão, 2025, também ampliar o nosso escopo de atuação e começar também, possivelmente, fazer matrículas para os nossos clientes. Então, eu quero trazer isso como uma base, e tudo que a gente faz, como eu falei, a gente mede. Só uma pergunta, o tempo aqui está correto na tela? Tá? Beleza.
Vamos lá, pessoal. Quais foram os resultados que eu obtive a partir de abril no meu call center? Eu falo abril porque a gente iniciou ali dezembro, janeiro, mas foi com 2 pessoas, uma coisa mais embrionária, e a gente começou a ganhar tração a partir de abril, e é onde a gente aumentou o time ali para 4 a 6 pessoas, hoje está com 6 pessoas, né? Mas então eu trouxe esse número a partir de abril, até mesmo porque até março a gente tem um pico maior de matrículas, né? Então acaba distorcendo um pouco muitas vezes os resultados. Então eu quis trazer o meu volume de matrículas, vocês viram, foram 6.051 matrículas no ano passado. O ano, como eu falo, é de outubro a setembro. E a partir de abril eu fiz 2.491 matrículas. Dessas, meu call center fez 471 matrículas, o que ajudou aí em praticamente 20% do meu resultado. Hoje, o call center já é minha principal fonte de captação nos meus polos. Quando eu olho para cada um das 8 unidades, o call center já está matriculando mais do que os polos em si. E eu tenho polo sim que tem 4 colaboradores comerciais. Porém, mesmo com um número muito próximo no call center, a gente vem conseguindo ter um desempenho bem positivo. E aqui eu trago para vocês, como mencionei, a gente mensura tudo que a gente faz, que sem dados, a gente é apenas uma pessoa com uma opinião. E quando eu vi essa frase, conversou muito comigo, porque a partir de 2018, como eu falei para vocês, quando eu errei muito na minha vida também, eu comecei a ser um cara aficionado a dados. Então, hoje, a gente só toma decisão nos nossos negócios quando a gente olha para dados e busca trazer essa maturidade. E aqui, quero trazer, então, um dos dashboards que eu tenho só no meu call center, para vocês olharem um pouquinho como que foi e como que a gente mede esses resultados também. Eu vou desembaçando essa tela aqui para vocês acompanharem. Eu não liberei toda, porque senão a gente foge muito do foco. Mas começando com a meta que eu estabeleci, e esse aqui é o mês de julho, está lá, dia 1º ou dia 31 de julho apenas. Eu estabeleci que minha meta era 91 matrículas, 92, arredondando ali para cima, né? Eu sei que hoje, para mim conseguir fazer 91 matrículas, pelo histórico que eu tenho passado, eu tinha que gerar 478 leads. E eu estabeleci 5.700 porque esse era o meu CPL médio, o custo por lead, R$12 na média eu estava tendo. Beleza, esse foi o resultado que eu gerei. Eu consegui gerar 12 leads a mais, gastei R$150 a mais, mas justificou. Ou seja, conseguimos trazer uma assertividade nesse planejamento. Então, hoje é uma segurança que eu tenho no meu negócio. Aqui a gente acompanha o ritmo de matrículas, dia após dia, né? Então a gente sabe os picos, a gente olha para determinados perfis de dias do mês, que isso tudo traz clareza para a gente intensificar ações ou diminuir também investimentos. E aqui está o ritmo de matrículas, como falei, a gente tem esses picos, e aqui a distribuição dos polos, né? Quantas matrículas cada um dos polos fez. E é importante citar que aqui não está todos os meus polos, por quê? Entendendo o digital e fazendo isso há muito tempo, eu tenho polo que performou melhor do que até mesmo o call center. Então, para esse polo que eu tenho uma performance melhor, não tem porque eu colocar no meu time de call center, eu trago para os meus colaboradores lá no polo fazer as matrículas. E aqui eu busco intensificar aqueles que vêm tendo resultado. E, consequência disso, em um mês, eu consegui chegar, então, a 94 matrículas no meu call center, um resultado muito positivo. E não só isso, eu acabo medindo desde as interações das ligações de WhatsApp de cada um deles, com a taxa de conversão, a curva de conversão também, o tempo médio para a gente virar esse lead de matrícula. E ali, obviamente, tem embaçado os nomes dos colaboradores, para não expor, mas ali tem a quantidade que cada um fez e o resultado que eu consegui trazer nesse mês em específico. Meu tempo está acabando aqui, mas, por gentileza, puder soltar esse vídeo aqui. Stunning first part of the race for Michael Schumacher. But possibly explained by how early he's coming in. You can see we've still got 48 of the 57 to go, so he's not even done 10 laps yet before making his first stop. So. .8 seconds, blink, and yes, you have missed.
Então aqui, pessoal, o que eu quis trazer para vocês é que quando a gente tem pessoas dedicadas em buscar trazer consistência nos seus negócios, aqui eu trago o exemplo da Fórmula 1, que, enfim, quem gosta e acompanha, né? Só voltar o slide aqui, por gentileza. Acaba, né, se surpreendendo com a evolução que teve a Fórmula 1. E aqui, se a gente for ver, né, começou em 90 com 9 segundos pit stop, depois foi para 7, para 4 e finaliza o pessoal buscando décimos de segundo. Eu sei que para isso demora tempo, vocês viram aqui, a gente está falando de 33 anos, né? Então, no negócio que a gente muitas vezes vai levar tempo para conseguir ter esse nível de clareza e nível de governança nos nossos negócios. Mas se a gente não começar, a gente não vai conseguir performar nesse mesmo patamar. E para a gente finalizar aqui, o pilar de tecnologia, e como eu estava mencionando, a Fórmula 1 tem muitos controles. Aqui até cito, obviamente, o que aconteceu recentemente, que tinha aquele ditado, foguete não tem ré, agora foguete tem ré, o Elon Musk conseguiu fazer isso. Então, eu imagino que essa central de controle de uma SpaceX deve ser muito maior, e um cara que é aficionado a dados, ele sempre vai buscar trazer o melhor para o negócio dele. E aqui, pessoal, para a gente caminhar então para os minutos finais, eu quero saber quem hoje controla o seu time comercial com planilhas. Levanta a mão aí. Legal. Bastante gente controla planilhas. Essa ferramenta é excelente. Nos acompanhou por os 2 primeiros anos da agência, 2018 e 2020. Na época, a gente gerava os leads para os clientes e a gente, no outro dia, às 10 da manhã, fazia uma força-tarefa gigantesca para passar para todo mundo a planilha dos leads. Mas o que eu comecei a sentir, pessoal? Que isso não era eficiente. Agora estou falando por parte da agência, obviamente, né? Aí, se um colaborador faltasse, tal, a gente tinha sempre algum tipo de problema quanto a isso. Enfim, a gente procurou, então, em 2020, montar um setor de inteligência e de desenvolvimento dentro da agência. E a gente criou o nosso próprio CRM. Isso muito para ajudar os nossos clientes. E hoje o CRM ele tem integração, o API oficial, né, com o Meta. Ou seja, o cliente viu a campanha de vocês, dos nossos clientes, clicou em saber mais, automaticamente cai no CRM. Então, o problema que a gente tinha antigamente de esperar até às 10 da manhã do outro dia, até 2020, por exemplo, a gente não tem mais. Hoje essa integração ela é automática. E aqui, pegando dados de mercado, recentemente fizeram um estudo em São Paulo, que hoje quase ninguém mais, ou caiu mais de 30% as compras de que tem frete até 2 dias. O pessoal não quer mais esperar 2 dias para comprar algo na internet. Eles querem comprar hoje e receber ao final do dia. Não sei como é que Floripa, na minha cidade é quase impossível, mas de um dia para o outro já está acontecendo. Então, a gente tem que cuidar muito com o time, o tempo de resposta que a gente vai dar para os nossos candidatos que estão buscando o nosso negócio. Porque se a gente demorar muito, talvez até horas, a concorrência pode ter já entrado em contato. E aqui, eu não vou me ater tanto, o time vai estar disposto lá em cima para mostrar para vocês também as funcionalidades, mas a gente buscou, ano a ano, ir crescendo com relação a essa tecnologia. Hoje nós temos VoIP de ligação, né? Aqui tem até a próxima tela que mostra o VoIP. Aqui um pouquinho, então, com os resultados do meu time também, quantidade de chamadas, fica arquivado. E, por fim, né, a gente também hoje tem, para todos os nossos clientes, dashboards de acompanhamento, né? Ou seja, a gente acaba trazendo essa funcionalidade hoje que a gente buscou criar depois de 2022 com o setor de inteligência. Então, hoje o pessoal consegue acompanhar em tempo real o resultado de campanha e a tomada de decisão fica muito mais assertiva quando a gente tem esses dados. Aqui também eu não posso me ater muito, que o tempo já estourou aqui, mas aqui é um dashboard de desempenho meu do mês de fevereiro, que é o mês que eu mais investi ali no digital. Deixa eu ver aqui, foram 20 mil reais que eu investi nesse mês, para todos os meus polos, a quantidade de leads que eu gerei. Eu consigo saber qual campanha mais performou, a quantidade de leads, o custo por lead também. E algo que eu queria citar para vocês, pessoal. Hoje, na minha operação, não olho mais tanto o custo por lead. CPL, para mim, não digo que ele é irrelevante. Ele é uma métrica que eu uso para fazer planejamento. Mas hoje o que eu já olho, tenho essa capacidade de olhar o CPV, que é o custo da venda. Então, se o lead meu sair a 40 reais, mas eu tenho uma taxa de conversão muito boa, tudo bem. Eu vou olhar o CPV. E para cada produto que eu tenho hoje, eu tenho um CPV estabelecido, que se eu fechar abaixo disso, está dentro. Aqui é um volume de matrículas que eu fiz em setembro, 303 matrículas. Tá bom, então. Obrigado. Estava correndo aqui para dar tempo, mas ganhei mais 5 minutinhos aí. Então, aqui, pessoal, um outro dashboard que eu tenho de acompanhamento de resultado. Aqui eu tenho o ranking dos meus 10 melhores vendedores. E isso não é uma forma não de menosprezar, enfim. Obviamente a gente tem 26 vendedores,
mas toda semana eu entro numa reunião com o meu time, que eu chamo de Conexão GS, Conexão Grupo Schmidt, e eu mostro os 10 melhores vendedores. Quando a gente tem esses dados, a gente tem que trazer isso para os nossos colaboradores e mostrar quem está com desempenho, quem não está, e ressaltar aqueles que vêm tendo resultado, né? Porque isso motiva os demais também. E ali o número de matrículas também que eu tenho por produto, enfim. Então, como eu falei para vocês, pessoal, hoje a gente tem muitos dados. E aqui são dashboards que a gente criou lá no início do setor de inteligência, então não se apega tanto nos designs, que primeiro foi criado para mim, aí a gente não buscou atualizar design, enfim, mas para os clientes, como vocês viram aqui no slide anterior, ele está muito mais robusto, moderno, e dependendo do cliente também, dependendo da proposta, a gente consegue até personalizar. E aqui, por fim, quero ir para a conclusão da minha fala com vocês, falando um pouquinho do meu último processo seletivo, onde eu tinha uma meta aí de 714 matrículas, que era o período que a gente chama de 54, o período de 8 de agosto até dia 14 de outubro, que agora iniciou outro ciclo. Então, nesse número de matrículas, você pode ver que eu fiz 802, ou seja, fiz 12% a mais da minha meta, eu consigo ver o desempenho individual de cada um dos meus polos. Aqui o call center não traz junto, ele é uma métrica separada naqueles outros dashboards que eu mostrei, mas eu consigo ver a evolução, aquele polo que não bateu meta, enfim, e tudo a gente traça plano de ação do porquê que não bateu, onde a gente tem que melhorar, e a gente vai no nível de detalhe de colaborador a colaborador. E a gente está criando uma cultura muito forte com relação, como mencionei, de trazer estímulos para aqueles que estão conseguindo ter resultado e para aqueles que não, a gente traz a opção de melhoria, né? Mas obviamente que a gente não vai permanecer com alguém que não vem entregando resultado há um bom período de tempo. Aqui também são só o resultado também por produto, né? Então a gente controla produto a produto, ou seja, você pode ver que ficou uma matrícula só acima, híbrido nas últimas 2 semanas foi onde a gente concentrou maiores esforços. Enfim, com essas métricas separadas, você consegue também traçar planejamentos mais específicos. Para finalizar, pessoal, como mencionei, a gente também está trazendo aqui para o EAD, então, essa grande novidade. A Octo era um CRM que a gente utilizava apenas para os nossos clientes. Obviamente, quem saía da agência, enfim, poderia permanecer com o CRM, até porque já tinha base de dados lá. Mas a gente entendeu, que a gente validou, esse CRM é um CRM que foi criado para o setor educacional, e a gente quer trazer ele com uma grande novidade, não só para quem quiser adquirir, obviamente, mas a gente tem algumas coisas que a gente está lançando aqui no EAD Summit. A gente hoje, dentro do CRM, tem um chatbot para a comunicação com o cliente, painel de administração, dashboards completos para ver resultados individuais, enfim. Uma IA integrada aqui com relação à transcrição de ligações, ele tem VoIP de ligação, então o teu colaborador ligou, ficou falando 20 minutos, a IA vai transcrever e vai resumir com principais tópicos e principalmente pegando preços que foram negociados. Porque quantos de vocês já foram depois ver que o colaborador deu um desconto, o cliente falou que era outro, então a gente tem a AI como uma forma de governança também e controle. E tem muito mais interações, mas o grande novidade mesmo é que a gente está lançando a nossa inteligência artificial própria, e ela é moldada para cada negócio que o cliente tem, né? E aqui eu convido vocês a escanear esse QR Code e falar um pouquinho com a nossa inteligência. Ela vai entender um pouquinho mais o produto de vocês, entender aonde vocês querem saber um pouquinho mais, mas que, claro, se ficar alguma dúvida, todo o nosso time está lá em cima no stand também, para poder explicar para vocês e mostrar um pouquinho das suas funcionalidades. Beleza? Pessoal, muito obrigado, espero ter agregado hoje na manhã de vocês. Está aqui também meus contatos, meu WhatsApp pessoal, meu Instagram. Aqui, se vocês clicarem em escanear o QR Code, também vão para o meu Linktree, que tem alguns outros conteúdos também bem legais para vocês. Como eu falei, espero ter agregado nessa manhã de hoje. Meu muito obrigado.